Seu sonho de ganhar almas para Jesus nas nações está mais perto do que imagina. E para falar mais do Evangelho para toda criatura, você precisa ficar fluente em inglês. E você pode fazer isso em apenas 6 meses. Clique agora aqui no link da descrição e não deixe essa chama se apagar. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Meus amados, nós vamos abrir a Palavra de Deus, o livro de Apocalipse, capítulo 3, versos 14 a 22. Apocalipse, capítulo 3, 14 a 22. Carta à igreja em Laodiceia. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Meus amados, João escreveu este livro, que é o último livro da Bíblia, o livro de Apocalipse, de uma ilha vulcânica, de uma colônia penal, a ilha de Patmos. Desde que Domiciano assumiu o governo do Império Romano no ano 81, é que a perseguição recrudesceu, se avolumou, a ponto dele ser chamado de Segundo Nero, ou Nero Redivivo. Nesse tempo, os apóstolos de Cristo, todos, exceto João, já tinham sido martirizados. João era o último sobrevivente. Naquele tempo, João era pastor da igreja de Éfeso, uma importante metrópole com mais de 300 mil habitantes na época, capital da província da Ásia Menor. E Domiciano, então, com crueldade maligna, resolve perseguir o último apóstolo de Jesus, deportando-o para esta colônia penal, para esta ilha do Mar Egeu, para a ilha de Patmos. Na verdade, os homens intentavam ou pensavam que ali seria o fim da igreja, ou até pensavam que aquela era a última pá de cal jogada na sepultura da igreja. Mas como Deus é quem está no controle, como Deus reina, quando João está ali achando que era o fim, aquilo na verdade era um começo, porque Deus abre uma porta no céu para João e diz: sobe para aqui e eu vou te mostrar as coisas que em breve devem acontecer. E então o Senhor Jesus se apresenta a João naquela ilha de uma maneira gloriosa, a ponto de João ficar tão tomado pela presença gloriosa de Cristo, que ele caiu como morto aos seus pés. E diz a Escritura que o Senhor Jesus põe a mão direita sobre ele e diz: João, não precisa ter medo não, eu sou o primeiro, eu sou o último.
Eu estive morto, mas eu estou vivo pelos séculos dos séculos, e eu tenho as chaves da morte e do inferno. E Jesus dá uma ordem a João para escrever num livro e mandar às 7 igrejas. E dentre essas 7 igrejas, Laodiceia era uma delas. A última carta foi endereçada a Laodiceia. A igreja de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardes, de Filadélfia. E agora, encerrando esse ciclo de 7 igrejas, a igreja de Laodiceia. Jesus já tinha feito elogios à igreja mais pobre, a igreja de Esmirna. Jesus já tinha elogiado a igreja de Filadélfia, a igreja mais fraca. Jesus já tinha elogiado e censurado as demais igrejas, como Éfeso, como Pérgamo, como Tiatira, como Sardes. Mas agora, para esta igreja, a igreja mais rica, a igreja mais próspera, Jesus não tem sequer uma palavra de elogio a fazer. E eu gostaria que hoje você substituísse a palavra carta à igreja de Laodiceia e colocasse aqui o seu nome. Porque às vezes nós pensamos no conjunto, no coletivo, e perdemos a essência do que Deus está falando. O que é a igreja, senão uma somatória de todos nós? Quem é a igreja? Sou eu. É você. Então eu queria agora que você parasse um pouquinho e pensasse, esta mensagem que foi enviada à igreja de Laodiceia, é a mensagem que o Senhor Jesus, que está presente aqui, Ele está aqui. Ele está andando no meio dos candeeiros. É a mensagem que Ele está mandando para você. É com você que eu estou falando, da parte de Jesus. E eu quero destacar nesta carta 7 verdades que estão aqui, e quero pontuar e ressaltar. A primeira coisa dessa carta é a apresentação de Jesus. Quem Ele é? Aquele que está aqui hoje, aqui em nosso meio, quem Ele é? Versículo 14 responde: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Este que está aqui falando com você é digno de inteira confiança. Ele é o Amém. O que Ele fala precisa ser acatado. Ele é a testemunha fiel e verdadeira, porque Ele fala e cumpre o que fala. Ele faz e ninguém pode impedir sua mão de fazê-lo. Ele é o princípio da criação de Deus, no sentido de que Ele é o agente da criação. Ele é o Todo-Poderoso que chamou à existência as coisas que não existiam. E eu quero dizer para você que não importa o diagnóstico que você tem hoje do seu coração, para Ele não tem impossíveis. Ele pode fazer um grande milagre na sua vida hoje, Ele pode fazer uma grande transformação na sua história hoje, Ele pode o impossível realizar hoje na sua história, na sua vida, na sua casa, na sua família. Essa é a apresentação dele a você hoje. Segunda coisa que merece destaque é o conhecimento que Ele tem a seu respeito, a meu respeito. Olha comigo o verso de número 15. Conheça as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. A primeira coisa que ele está dizendo aqui é que Ele sabe não só quem nós somos, mas Ele sabe o que nós estamos fazendo. Aquilo que está público, aquilo que é secreto. Aquilo que os olhos humanos enxergam e aquilo que nós fechamos a porta do quarto para ninguém ver. Aquilo que nós falamos e aquilo que nós guardamos como segredo no nosso coração. Aquilo que merece aplausos e aquilo que merece reprovação. Ele tem nas mãos dele o diagnóstico da sua e da minha vida. Quando Ele está dizendo, eu conheço as tuas obras,
e afirma que nem é frio nem quente, quem dera fosse frio ou quente, ele está pegando um gancho da geografia onde estava situada Laodiceia. Todos vocês têm consciência, certamente, de que Laodiceia ficava na região mais fértil e mais próspera da Ásia Menor, hoje Turquia Asiática, às margens do rio Lico, onde ficavam mais duas cidades da região metropolitana, cidades distantes umas das outras apenas 8 quilômetros. As outras cidades eram Hierápolis e Colossos. A cidade de Hierápolis era mundialmente conhecida como a cidade das águas termais, das águas quentes. Ali tem uma pedra ou uma montanha chamada Castelo de Algodão, de rochas calcárias brancas, de onde brotam águas quentes, vão descendo em piscinas, em cascatas, formando piscinas naturais. E pessoas vinham e vêm até hoje tomar banhos terapêuticos nas águas quentes de Hierápolis. Do outro lado do rio ficava Colossos, para quem Paulo escreveu a carta aos Colossenses. Tinha também fontes de águas mais frias, geladas, por isso também terapêuticas. Entretanto, lá em Laodiceia não tinha fontes de águas. Era a cidade maior e mais rica, mas não tinha fontes de águas. As águas vinham por meio de aquedutos das montanhas e chegavam mornas, tépidas, impróprias para beber e impróprias para o uso terapêutico. Jesus pega esse gancho e diz: quem dera tu fosses quente como as águas de Hierápolis, quem dera tu fosses fria como as águas de Colossos, mas porque és morna como as águas que chegam na cidade, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. O Senhor conhece tudo a seu respeito. Ele está aqui. Tudo. Eu conheço as tuas obras. E tem um diagnóstico. Mas vejam vocês a terceira lição. Não apenas a apresentação e o conhecimento, mas agora ele desce um pouco mais fundo nos versos 16 e 17, como um médico que está submetendo você aos mais rigorosos e precisos exames, fazendo uma análise de um exame meticuloso do que está dentro do seu coração, do meu coração. Versículos 16 e 17, ele diz assim: assim porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Está fazendo um diagnóstico da nossa vida. E por que ele está fazendo esse diagnóstico da igreja de Laodiceia? A igreja de Laodiceia ficava numa cidade muito rica. Era a cidade dos banqueiros da época, dos endinheirados da época. Era a cidade mais próspera, talvez, de toda a Ásia, uma das mais ricas do mundo. Aquela região foi devastada por um grande terremoto no ano 46 depois de Cristo. E as duas cidades, Colossos e Hierápolis, nunca mais foram reconstruídas. Você pode visitar as ruínas que não foram recuperadas desde aquele tempo. Porém, Laodiceia não só reconstruiu, mas reconstruiu sem dinheiro público. Os homens ricos da cidade reergueram a cidade. A cidade era orgulhosa do ouro que possuía. A cidade era uma indústria, uma colmeia de indústrias, mormente de tecelagem, se orgulhavam das suas roupas. A cidade era um dos grandes centros de medicina, sobretudo de medicina oftalmológica, se orgulhava das suas clínicas. E Jesus está se dirigindo à cidade, à igreja da cidade, e destacando aquilo que eram os ícones da confiança do povo. E ele está dizendo: estou a ponto de vomitar-te da minha boca, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Vocês se orgulham do ouro de vocês, vocês são pobres. Vocês se orgulham das fábricas de roupas de vocês, mas vocês estão nus. Vocês se orgulham da sua medicina oftalmológica, mas vocês estão cegos.
Agora preste atenção, queridos. Eu não sei quanto a vocês, mas me permita brincar um pouco. Vocês sabem que os homens sentem mais dor do que as mulheres. Isso é conhecimento científico, não é verdade? A dor está vindo lá na esquina, o homem já está gemendo. Mas pior do que a dor é a náusea. Náusea é uma coisa insuportável. Se você está em pé, é ruim. Se você senta, piora. Se você deita, então complica demais. A figura que Jesus está usando, em virtude do conhecimento que tem da nossa vida, é chocante. Ele está olhando para você, para mim, e pode estar dizendo assim: eu estou sentindo náuseas. Mas o que me choca é que se você lê as cartas, você vai ver que Jesus destaca graves problemas nas demais igrejas, como por exemplo, problemas doutrinários, falsos apóstolos, falsos mestres, doutrina de Balaão, doutrina de Nicolaitas, profetiza Jezabel, igrejas que estavam se perdendo doutrinariamente, estavam entrando nas avenidas largas do liberalismo, diríamos hoje. Se você ler as cartas, você vai ver que Jesus traz denúncias de problemas morais gravíssimos, de gente que estava cedendo à doutrina de Balaão, dos Nicolaitas, que induziam o povo a uma vida de imoralidade. Se você ler as cartas, você notará que Jesus tem denúncias, por exemplo, de problemas de pobreza material, como a igreja de Esmirna, que era pobre, muito pobre. Se você ler as cartas, você notará que Jesus faz denúncias de perseguição, ora religiosa, ora política, como tinha na igreja de Éfeso, na igreja de Pérgamo, a ponto do pastor da igreja de Pérgamo ser martirizado dentro de um boi de bronze encandecido. Mas para esta igreja, não tem nenhuma denúncia de Jesus. Tem problema nessa igreja. Essa igreja não tem problema de falsos mestres. A igreja é ortodoxa. Essa igreja não tem escândalos. Essa igreja é ética. Essa igreja não tem problema de pobreza, ela é rica e muito rica. Essa igreja está em paz, num tempo de perseguição. Aliás, essa igreja só tem coisa boa aos olhos dela mesma. Estou rica, abastada, preciso de nada. Estamos bem na fita. Então, nesse diagnóstico que Jesus está fazendo do meu coração hoje e do seu, o que Jesus está vendo em nós que gera esse desconforto nele? E aqui, irmãos, eu queria muito que você refletisse. O que Jesus está olhando para a nossa vida? O que ele está vendo? Nós somos crentes. Nós pertencemos à igreja, nós somos igreja. Somos ovelhas. Somos o rebanho, somos a família dele. Somos o templo da morada dele, do Espírito Santo. Mas ele está olhando para aquela igreja tão boa, se sentia tão bem com ela mesma, com um bom testemunho na rua, e está dizendo o seguinte: olha, eu estou identificando uma coisa aí que me traz muito desconforto. Sabe o que significa isso? Mornidão, falta de entusiasmo, falta de fervor, falta de um coração quebrantado, falta de brilho nos olhos. Porque de repente, a gente começa a achar que é isso só. Vou na igreja todo domingo, sou aluno da escola dominical, sou dizimista, eu subscrevo, os presbiterianos, a confissão de fé de Westminster.
Teologicamente, está tudo certinho. Vou à igreja com frequência. Minha vida está certa. Eu sou uma pessoa que tem um bom testemunho lá dentro do meu trabalho. Lá na minha escola eu sou referência de aluno, de professor. Lá na minha empresa as pessoas olham para mim e olham para mim como um modelo. Tudo isso é verdade. A igreja de Laodiceia estava bem na fita aos olhos dela, aos olhos da sociedade. Aquilo que o homem podia ver estava tudo certinho, tudo certinho, tudo certinho. Mas só Jesus pode dizer: eu conheço, eu conheço, eu conheço. E o que é que Ele está vendo no seu coração hoje? Nada perturba mais o coração de Jesus do que falta de fervor espiritual, de vibração com as coisas de Deus, brilho nos olhos, sede de Deus, fome da palavra, anseio pela presença manifesta de Deus, desejo de um poderoso reavivamento que venha mexer com as nossas estruturas e restaurar a nossa sorte. Bom, a quarta verdade que esse texto apresenta: primeiro é a apresentação, segundo o conhecimento, terceiro o diagnóstico, agora vem o conselho dele. O conselho dele não só para aquela igreja lá de Laodiceia, não. Conselho para você, bota o seu nome aqui. Qual o conselho que Jesus tem para você hoje aqui? Versículo 18, confira comigo. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. O segredo desse texto é esse aqui: aconselho-te que tu compres de mim. De mim. Porque uma das coisas perigosas do engano do pecado é de que eu possa, eu mesmo, dar um jeito de aquecer o meu coração. E eu crio mecanismos. E eu busco subterfúgios. Alguns nessa busca até se descambaram para o misticismo, para o sincretismo, para o experiencialismo, e se perderam. Estavam à cata de fervor, estavam à busca de fogo, e encontraram fogo falso. E Jesus está nos dando uma pista: se você quer ter uma vida plena, se você quer ter uma vida cheia do Espírito, se você quer ter o reavivamento no seu coração, Jesus está dizendo: é comigo, é comigo, é comigo, vem a mim, compre de mim, sou eu que posso restaurar a sua sorte, sou eu que posso reavivar o seu coração, sou eu que posso inflamar a sua alma, sou eu que posso fazer esse milagre na sua história. Quinto lugar. Primeiro, apresentação. Segundo, conhecimento. Terceiro, diagnóstico. Quarto, conselho. Quinto, apelo. Confira comigo aí, por gentileza, o verso 19. Ele diz assim: eu repreendo e disciplino a quantos amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Aqui tem uma declaração, aqui tem uma ordem. Qual a declaração? Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Qual é a ordem? Sê pois zeloso e arrepende-te. Agora vamos parar um pouquinho. Por que Jesus está pegando pesado com essa igreja? Porque está pegando pesado, tá não? Não é constrangedor até ler esse texto? Mais constrangedor, pasmem vocês, é pregar sobre esse texto. Não pensem vocês que eu me sinto confortável em pregar esse sermão. Eu me sinto até constrangido. A linguagem não é boa, sobretudo antes do almoço. Mas por que Jesus está nos confrontando com tanta contundência? É porque Ele está dizendo assim: eu amo você. Eu não desisto de você. Eu não abro mão de você. Eu não fui para a cruz para morrer em favor de alguém, para gerar um crente morno, apático, insosso,
sem entusiasmo. O Senhor que olha do céu, procurando um homem cujo coração seja totalmente dele. Eu pergunto a você e responda para Deus: como é que está você? O que Ele está vendo em você? Que tipo de crente é você? E Ele está dizendo: eu estou repreendendo você porque eu amo você. Eu não desisto de ter você uma pessoa cheia do Espírito Santo. E aí, depois dessa expressão de amor, Ele deu uma ordem para você e para mim: sê, pois, zeloso e arrepende-te. Para que você não venha domingo após domingo, semana após semana, mês após mês, ano após ano, década após década, à casa de Deus, e nunca muda nada na vida. Sexta verdade desse texto. Primeiro, apresentação. Segundo, conhecimento. Terceiro, diagnóstico. Quarto, conselho. Quinto, apelo. Sexto, visita. Olha o verso 20 comigo. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Vamos entender isso aqui. A igreja de Laodiceia, diríamos nós hoje, era uma igreja narcisista. Tem lá a experiência do Narciso. Chega numa poça d'água, noite clara, luar lindo, ele olha e vê a sua imagem refletida e diz: que pessoa linda! Ficou apaixonado por ele mesmo. Por isso nós usamos o termo de narcisista. Narcisista é aquela pessoa que está apaixonada por ela mesma. Ela bate palmas para ela mesma. Ela está encantada com ela mesma. Ela chega diante do espelho e faz um solo: quão grande és tu. A igreja de Laodiceia é assim. Estou rica, estou abastada, não preciso de nada, somos uma igreja maravilhosa. Tudo girava em torno dela, por meio dela e para ela. Cantava para ela, pregava para ela, ofertava para ela, tudo era para ela. E onde está Jesus? Sabe onde está Jesus? Do lado de fora. Já imaginaram essa possibilidade? Agora, não estou falando da comunidade, estou falando de você, estou falando de mim. Porque é fácil transferir. Fulano é assim mesmo, conheço gente assim. Eu conheço Beltrano, a vida dele é meio complicadinha mesmo. Não estou falando dos outros, estou falando de você, estou falando de mim. Jesus está onde? Do lado de fora. Querendo entrar. Batendo a porta, é a palavra, eis que estou à porta e bato, não é bater assim bem rapidinho, correr e fugir, não. Bato, continuo batendo, insistindo, batendo, estou batendo de novo, outra vez. Quantas vezes o Senhor já chamou você para entrar no seu quarto, fechar a porta e cair de joelhos? Quantas vezes? Quantas mensagens você já ouviu chamando você para a consagração? Quantas vezes? Quantas vezes em lágrimas você já se arrependeu, confessou seus pecados e voltou lá de novo, tudo outra vez, mudou tudo de novo, não valeu nada. Hoje o Senhor está aqui, batendo a porta do seu coração. Eu quero entrar. Eu quero entrar, eu quero cear com você, eu quero que você ceie comigo, quero ter comunhão com você, quero ter intimidade com você, quero que você seja bem pertinho de mim, eu quero que você entenda quão grande eu sou, quão maravilhoso eu sou, o que eu tenho para oferecer para você. Eu quero chamar você para o meu banquete particular, eu quero entrar na sua história, na sua vida, na sua intimidade. Eu estou querendo isso e Jesus está propondo isso nesta manhã para você e para mim. E eu termino. A última lição desse texto, que eu quero destacar, tem tantas outras, mas eu estou entrando nessa perspectiva, é a promessa. Confira comigo os versos 21 e 22. Você pode ler comigo em voz alta esses dois versos? Vamos juntos? Ao vencedor
dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Notem vocês que a promessa é gloriosíssima, porque está falando de trono. Ele está dizendo que se você ouvir a voz dele, a voz do Espírito, você é um vencedor, você é um salvo, alcançado pela graça. E se você obedecê-lo dentro daquilo que ele estabelece na sua palavra, você vai se assentar com ele no seu trono. E ele sai de uma figura privativa, da mesa, secreta, íntima, particular, para um trono público, cósmico, onde a glória será manifesta. A pergunta é: quem se assentará publicamente com ele no trono? E a resposta é: quem se assentou com ele intimamente à mesa. E o conselho, e a ordem, e a orientação para você e para mim é essa: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, a orientação do nosso querido pastor Arival, tem direcionado a agenda desta igreja para uma busca de avivamento. Tivemos recentemente um congresso sobre esse assunto. Agora a igreja toda está sendo convocada pelo pastor Arival para dia 12 de março, termos aqui na igreja um tempo onde passaremos o dia buscando a presença de Deus. Ansiamos esse avivamento, desejamos esse avivamento, clamamos por este avivamento. E agora, dia 8 de fevereiro, Deus nos dá um lampejo de esperança, porque numa escola cristã, num culto normal da capela, Deus resolveu visitar aquela escola, aquela universidade. Já fazem mais de 2 semanas, milhares de pessoas impactadas. Gente da América e do mundo indo para lá ver o que Deus está fazendo. E quem tem ido, tem saído profundamente impactado. Nenhum planejamento, nenhuma coisa pré-agendada, nenhum estrelismo, nenhum holofote humano. E nós ansiamos ardentemente que esse mesmo vento do Espírito sopre sobre nós. Que esta visitação de Deus venha sobre nós. E que a nossa vida e a nossa igreja seja uma igreja fervorosa, cheia do Espírito Santo de Deus, para impactar São Paulo, o Brasil e o mundo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém.